Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o guerreiro Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 8, a partir do verso 11 em diante. Diz assim: Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Quero repetir, para pô-lo à prova. Exigiram que ele lhe mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum a homens dessa geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Irmãos, o confronto com os fariseus era constante e ele mostra um antagonismo, ou seja, o oposto daquilo que nós devemos ser e daquilo que nós não devemos ser. Sim, os fariseus, os que nós podemos dizer os narcisistas de hoje, com o ego inflado, pessoas que se importam apenas com a aparência, assim como Saul queriam ser honrados na frente de homens, se importavam com a coroa, ao contrário de Davi, que já se importava com a presença de Deus. Quando Davi fala no Salmo 55, pequei contra o Senhor e somente contra o Senhor, nós percebemos a necessidade que ele tem de ter a aprovação de Deus e que as suas atitudes estão sobre o olhar do Senhor a todo o momento. Enquanto Saul se preocupava em estar bem na fita com os anciãos, com os irmãos que eram os conselheiros dele, que eram as pessoas que estavam ali junto com ele no reinado. Nós vemos isso e isso mostra para nós o antagonismo da igreja fiel e infiel. E mediante isso eu quero fazer algumas aplicações referentes a esses versículos que eu li. A palavra fala: alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Irmão, o inimigo, ele sempre vai criar algum motivo para discutir conosco. Ele sempre vai procurar uma discussão conosco, na maioria das vezes desnecessária. E há uma diferença entre discussão e debate. O debate, ele atinge um alvo. O debate, ele atinge a um propósito, e normalmente esse propósito está relacionado ao crescimento individual ou coletivo de pessoas. Sim, o debate ele é saudável, mas a discussão não. Quando eu vejo que eu não estou debatendo e estou discutindo, eu me retiro. Eu faço isso e às vezes sou até arrogante com esse sentido. Porque tem algumas pessoas que só querem extrair informações, ou só querem simplesmente, como diz aqui, colocar Jesus à prova. Agora, Jesus não precisa ser colocado à prova, irmão. Ele é a expressão perfeita do caráter de Deus, e Deus é perfeito, Deus é santo. Deus não precisa ser provado. Quem precisa ser provado? Quem precisa passar de série. Não é assim que o professor faz na escola conosco? É quem precisa mudar de nível. Esse tipo de pessoa, o irmão Alisson, precisa ser provado. Eu quero subir o meu nível. Eu estou aqui trabalhando pela minha evolução pessoal. E trabalho muito duro nisso. E eu sei que eu vou ser colocado à prova por Deus e não tem problema nenhum. E a nossa fé é colocada à prova, muitas vezes. A nossa fé é a nossa obediência. E o inimigo, ele vem criar discussão. A discussão, ela tem um propósito, irmão. Às vezes distração, às vezes só provar que está certo. Os fariseus gostavam muito de mostrar que estavam certos, sabe? Donos da razão, donos da verdade. Eu sempre falo aqui, irmão, eu não sou o dono da verdade aqui de Jesus Cristo, não. Eu tenho a minha visão, sabe? Na verdade, nem a minha visão, a visão que Deus me deu a respeito disso. Eu procuro traduzir a palavra de forma pura e simples, sem fermento, sem o meu fermento pessoal, sem as minhas vivências, as minhas emoções, que era o que Jesus lutava para que os discípulos não absorvessem, os fermentos dos fariseus e justamente de Herodes, que significava o fermento político. E eu quero ler com vocês um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 23. Paulo, instruindo o seu discípulo Timóteo, que era líder de igreja, ele diz o seguinte: eu digo novamente, não se deixe envolver em discussões tolas, que só perturbam as pessoas e acabam em brigas. O servo do Senhor não deve ser dado a discussões e brigas. Deve ser amável para com todos e um mestre paciente. Seja humilde quando estiver
procurando corrigir aqueles que se opõem à verdade, porque se você lhes falar com brandura e mansidão, é mais provável que eles, com a ajuda de Deus, abandonem as suas ideias e creiam na verdade. Então eles cairão em si, escaparão da armadilha da escravidão do pecado, que o diabo utiliza, e assim poderão voltar a fazer a vontade de Deus. E essa é a finalidade, irmão, que todos descubram o seu propósito em Deus, sem que andem escravizados pelos seus próprios desejos ou pelas suas próprias concupiscências da carne, que o diabo se utiliza para dominar a mente das pessoas, também se colocando como um propósito. Só que o propósito do diabo é mau, irmão, quando o propósito de Deus ele é bom, perfeito e agradável. A palavra continua falando, para pô-lo à prova, exigiu-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Agora, irmão, não adianta sinal, não adianta sinais para quem não acredita, não adianta sinais para quem não crê, não adianta, irmão, não vai surtir efeito. O Senhor Jesus já tinha operado, expulsado demônios, o Senhor Jesus já tinha curado cegos, o Senhor Jesus já tinha curado paralíticos, ele já tinha curado a mulher do fluxo de sangue, já tinha expulsado o demônio do Gadareno, já tinha ressuscitado a filha de Lázaro. Ressurreição, irmãos, já tinha acontecido. Então, as provas eram todas evidentes. E assim é na nossa vida. Nós temos provas evidentes. Bom, eu tenho de que Deus age na minha vida. Você tem, meu irmão? De que prova? De que é evidente. E aqui, a grande questão não é um sinal. Por exemplo, quando nós pedimos um sinal, e eu quero trazer alguns exemplos, como Juízes, capítulo 6, do versículo 36 ao 40, a qual o Gideão se coloca diante de Deus e fala assim, o Senhor seca então a terra do lado da planta, para que eu saberei que tudo aquilo que o Senhor me prometeu me cumprirá, porque caiu o orvalho da manhã e a terra sempre acordava, sempre amanhecia úmida. Então ele gostaria de ver a terra amanhecendo seca, para saber como uma confirmação de que aquela promessa vinha de Deus, ou seja, porque o diabo se transforma de anjo de luz, irmãos. Então Deus sabe disso, ele não tem problema de confirmar promessas, confirmar propósito para nós. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 8 ao 11, Deus volta o relógio naquela época era aquele relógio de sol que se movia na sombra, e o profeta Isaías pergunta para o rei Ezequias, que era uma coisa simples, era ele tomar uns remédios, passar uma pasta de figo para ele ser curado, e ele queria saber se ele fizesse, ele ia ser curado mesmo, se isso não era uma mandinga, alguma coisa. E o Deus fez o relógio voltar. Olha só o poder. Pedro, em Mateus capítulo 14, versículo 28, se és tu mesmo, Senhor, porque eles acharam que era um fantasma na hora que Jesus veio caminhando sobre a água. Se és tu mesmo, Senhor, manda eu ir sobre a água. O problema não está nos sinais, irmão, não está. Agora nós também não devemos nos mover por sinais, porque o próprio Senhor Jesus fala em Mateus 7, 23, que muitos farão sinais, muitos farão milagres, muitos profetizarão, muitos cantarão em meu nome. Isso não quer dizer que uma pessoa é de Deus, irmão. Não quer dizer que esteja dando uma profecia em nome de Deus. Não é isso. Não é isso. Que nós venhamos, meus irmãos, assim como o rei Acás, que era um rei mau. Eu quero ler esses versículos. Está em Isaías capítulo 7. O rei Acás era tido como um rei mau. E olha o que ele fala aqui do versículo 10 ao 12. Pouco depois o Senhor mandou uma nova mensagem ao rei Acás. Acás, peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso. Esse sinal poderá vir das profundezas dos mundos dos mortos ou das alturas do céu. Mas o rei Acás respondeu: não vou pedir nenhum sinal, não vou pôr o Senhor à prova. O próprio Isaías fala que a própria palavra, ela já é aperfeiçoada e ela já é provada e refinada. Ela não precisa ser mais do que ela é e ter mais do que ela tem. Por isso que eu falei que eu gosto de pregar ela da forma pura e simples, irmão, sem o meu fermento, sem as minhas emoções, eu até ilustro ela com alguns testemunhos e algumas coisas que aconteceram na minha vida, o que eu ouvi falar, a fim de trazer para vocês, colocar a palavra no nosso cotidiano, transportar ela daquele tempo para o tempo de agora. Essa é a única finalidade para isso,
mas precisamos compreender que ela já é totalmente provada. O Senhor Jesus é a palavra encarnada, ele é a palavra em execução, ele já foi totalmente provado, ele passou no deserto, Deus provou ele 40 dias e nele não há pecado, ele é perfeito, então não tem como pôr a prova. Agora a grande questão não é o sinal, a grande questão é a incredulidade que esses homens apresentavam. Eles não queriam, irmão, eles não queriam acreditar, eles queriam pôr o Senhor Jesus à prova, alguém que não precisava estar à prova. Agora, você colocar a promessa, querer saber se é Deus que está falando para você, irmão, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, de fato, minha irmã, a gente perguntar para o Senhor e dialogar com Ele sobre propósito, mas sabendo que Ele é capaz e Ele é poderoso para fazer tudo que o propósito se cumpra em nossa vida. E a palavra fala, ao ouvir isso, Jesus respirou profundamente. Irmãos, esse respirar profundamente, esse suspiro, ele também é uma oração, às vezes até em forma de indignação. Em Salmos capítulo 38, versículo 9, quero trazer esse versículo para vocês. O Senhor Deus diz o seguinte na sua palavra santa, ele fala assim, diante do Senhor estão os meus anseios, e o Senhor conhece o meu suspiro. E a ansiedade de Jesus é que nós venhamos a crer, porque sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. E nós percebemos isso porque, pouco atrás aqui, no versículo 37, 38, de Marcos 7, o Senhor, no versículo 33, ele fala assim, Jesus afastou da multidão para ficar a sós com ele. Era um homem que era surdo e mudo por uma ação de Satanás. Ele pôs os dedos no ouvido do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou na língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que significa abre-se. Mas por que ele tocou primeiro no ouvido e depois na boca com a saliva? A saliva quer dizer a palavra da boca. Porque primeiro, para a gente falar, irmão, a gente precisa ouvir e ouvir a voz de Deus. Ouvir, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E sem Deus, irmão, sem a palavra que procede da boca, nós nem fé teremos. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, por isso ele suspirou. Há uma ansiedade no coração de Deus que nós venhamos a crer nele, porque sem crer nele, irmãos, não poderemos ter um relacionamento com Deus. Olha, a nossa fé é que limita o agir de Deus na nossa vida. Deus é limitado? Não, irmão, Deus não tem limite nenhum. Mas Ele agirá na nossa vida mediante ao limite da nossa fé para com Ele. E Ele fala, por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não lhe darei sinal algum a homens dessa geração. E Ele chama várias vezes essa geração de uma geração corrompida, meu irmão. Uma geração corrompida, irmão. Uma geração corrompida, ela é a expressão de um compromisso inflexível, sabe? E eles não... O Senhor estava exprimindo ali, essa geração corrompida, ele estava exprimindo justamente ele estava exprimindo uma indignação e um compromisso diante deles, justamente de fechar o céu diante deles, para quem não crê, irmão. O compromisso ali, um juramento, não é nem um compromisso, é um juramento. Essa geração corrompida, quando o Senhor Jesus fala isso, ele está exprimindo na sua reação, na sua indignação, na sua pergunta, um juramento, meu irmão. Um juramento de inflexibilidade, de severidade. Para esse tipo de pessoa. Para esse tipo de pessoa não tem conversa, irmão. Para esse tipo de pessoa, o Senhor não tem sinal. Não tem, irmão. Sabe? Porque não vai adiantar dar sinal para quem não crê. Não vai adiantar dar sinal para quem não quer caminhar diante do seu propósito. Para quem vive sempre em dúvida, sabe? A pessoa inconstante, ora quer, ora não quer. Ora fala que vai fazer. E aí quando precisa passar por alguma coisa que exige um pouco mais dela, ela recua, ela simplesmente se esconde, e aí o coração é endurecido. A palavra fala em Hebreus capítulo 3 que se ouvires a voz no dia de hoje, não deixais que endureçam o seu coração pelo engano do pecado. E o engano, ele é totalmente oposto à verdade da palavra de Deus. E muitas pessoas preferem, por sua própria caminhar. Agora nós jamais poderemos reclamar do vento,
se nós não nos levantarmos para fechar a janela. Não é verdade? Olha, em Números capítulo 32, versículo 10 e 11, a palavra fala o seguinte: o Senhor ficou irado naquele dia e fez o seguinte juramento: nenhum dos homens que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade verá a terra que prometia a Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor fez isso porque aqueles irmãos estavam reclamando daquilo que o Senhor estava fazendo, porque o propósito do deserto, irmão, era justamente tirar o Egito de dentro deles. Billy Graham fala que na travessia do deserto, quando Deus operou a libertação do Egito, ele tirou os israelitas do Egito e conduziu para o deserto, mas no deserto era necessário tirar o Egito de dentro deles. E muita pessoa saiu da prisão do pecado, mas continua aprisionada, sabe? Continua com a mente lá. Então é necessário o processo, é necessário se submeter para que haja completa liberdade, para que haja o pleno conhecimento de Cristo. Emuná é fé. A palavra emuná e fidelidade, eu falei, ela tem a mesma raiz. Emuná é fé e fidelidade é emuné. E olha, as duas têm elas trazem uma certa convicção, uma certeza de algo que se espera, assim como fala na palavra de Hebreus para nós. E emuná é agarrar-se a algo, é como se você lançasse uma boia em um mar agitado e você soubesse que aquela boia é o seu único objeto de salvação. Você agarra nele com toda a força, mas não adianta só tocar nele assim, eu tenho que agarrar. Por isso, em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 23, o Senhor Deus, através de Moisés, ele fala o seguinte para os israelitas: o céu em cima de vocês ficarão endurecidos como bronze, e a terra debaixo dos seus pés ficará dura como ferro. Em vez de chuva, o Senhor enviará tempestades de areia e nuvens de cinza, e descerão do céu sobre vocês até que sejam destruídos. Para aquele mesmo povo, irmão, desobediente, do coração obstinado, endurecido pelo pecado, queria comer as cebolas, o alho poró. Se lembrava do alho poró do Egito. Tem muita gente que está querendo o alho, meu irmão, em vez de a terra que mana leite e mel, não é verdade? Então a gente precisa colocar isso em pauta para saber de fato e analisarmos aquilo que nós queremos. E o Senhor Jesus fala, e a palavra termina, e aqui eu quero terminar, fala: então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Meu irmão, olha, Deus se afasta do incrédulo. Eu quero repetir, quero terminar aqui. Deus se afasta do incrédulo. Em Lucas, eu quero ler com vocês, em Lucas capítulo... Só um minutinho que eu vou procurar o versículo. Lucas 6, versículo 46. Ali o Senhor diz, ali justamente na parábola das casas, e são dois tipos de casas. Casas que vêm uma enchente, que sobreveio a tempestade, que bateram contra ela. A diferença era o alicerce que elas estavam firmadas, uma na areia, outra na rocha. Mas eu gosto como o Senhor começa a expressão, porque a diferença de uma casa de outra é justamente a prática da palavra. E quando nós ouvimos uma palavra do Senhor, nós temos que colocá-la em prática, irmão. Quando o Senhor fala que você está escondido, você precisa vir à luz e mostrar para Ele. Quando o Senhor fala que você está aparecendo demais, é necessário que você se esconda. Quando você está indo para a direita e o Senhor manda você ir para a esquerda, você tem que ir para a esquerda. Obedecer na hora que Ele está falando. E no Lucas 6,46 fala: por que vocês me chamam de Senhor, se não me obedecem? Porque Senhor quer dizer que Ele está no controle de tudo. E quer dizer que Ele controla o nosso destino também. Então muitas pessoas chamam de Senhor, mas não obedecem. Por quê? Porque querem só o sinal, querem só a promessa, mas não querem passar pelo processo. Querem somente aquilo que é bom, aquilo que é a parte boa de Deus. Querem receber do perdão dos pecados, querem viver as promessas de Deus, mas não querem passar pela purificação da santidade. Não é verdade? Em Marcos 6, versículos 5 e 6, o Senhor Jesus não pôde fazer muitos milagres e ele se admirou da incredulidade daquele povo, justamente que ele encontrou na sua terra, Nazaré. Mas em Marcos 9, versículo 23, ele encontrou um homem sincero, de coração, um homem que falou para ele que a fé dele era pequena, um homem que o seu filho estava possuído. Ele falou: Senhor,
A minha fé é pequena, eu tenho pouca fé, mas o Senhor é capaz de aumentar a minha fé. Porque ele pergunta para o Senhor, se podes, aí ele fala em Marcos 9:23, se eu posso, tudo é possível ao que crê. E tudo é possível exatamente àquele que crê em Deus, irmão. Então ninguém pode reclamar do escuro se não fez nada para acender a lâmpada. Devemos ficar com essa palavra com uma advertência, nos chamando verdadeiramente a praticar a palavra, porque a fé, ela exige obras. E eu não sei em qual parte do processo você está, meu irmão, não sei em qual parte do processo você está, mas sei que Deus tem propósito até mesmo nos dias difíceis. E é nos dias de dificuldades, nos dias maus, que essas dificuldades se apontam para nós virmos fazer o certo pelo certo, agir em lealdade com o Senhor. Eu quero ler um versículo com vocês que está em 1 de Pedro aqui, deixa eu procurar, hoje eu estava meditando nessa palavra, 2 de Pedro, capítulo 3, a palavra fala assim, no versículo 14, portanto, amados irmãos, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforçam para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembre-se da paciência que nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso irmão Paulo lhes escreveu. Ele estava falando de Paulo ali na frente, mas o que eu quero dizer, irmãos, que nós devemos nos esforçar sim para levar uma vida santa, pacífica e sem culpa aos olhos de Deus, sabendo que o Senhor está olhando para nós a todo momento e que depois de passarmos pelo processo há uma recompensa sim, mas há uma recompensa aos que creem. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.